Bom, sejam bem-vindos a esta nossa terceira formação para pregadores formadores, né, mais voltado, né, aos pregadores formadores da Renovação Carismática Católica, mas também todos os outros que pretendem, né, aprofundar um pouco mais na formação católica. E aqui nós temos pessoas diversas, né, desde a catequese, desde novas comunidades, né, desde outros movimentos e pastorais, enfim, pessoas que se interessam porque o que nós estamos aqui estudando é a doutrina mesmo, assim, da igreja, né? Eh, Tocando ali um pouco também na história da igreja, né? Na liturgia, enfim, a gente vai fazer uma caminhada, né? E como estava dizendo, né? Que vai ser meio que um grupo de estudos ou uma escola da fé permanente. E vamos estar estudando aí. Então, enquanto tiver pessoas aqui, nós estaremos fazendo isso, né? Uma caminhada pela doutrina católica, né? Eu me chamo Cleibson Américo, né? Sou professor de filosofia, sou professor também aqui do nosso seminário arquidiocesano em Maceió, e também estudei, né? Como já tinha falado na primeira aula, teologia, né? Fiz especialização em teologia, então navego um pouco por aí, né? Entre a filosofia, a teologia e a história, né? Um pouco das minhas praias. Então vamos lá, nós começamos nesses dois últimos encontros que tivemos, estamos aqui no terceiro, né? Agora é 4 de agosto de 2026, falar sobre o querigma. Só que o querigma não tanto, né, voltado para aquele ponto de vista assim mais vivencial. Porque quando nós falamos em querigma, em formação querigmática, em pregação querigmática, a gente, sobretudo assim no âmbito carismático, geralmente se pensa muito naquela coisa vivencial e simplificada, né? A gente entende muito por isso, assim, uma pregação querigmática, é como aquela pregação mais simplificada, né, mais vivencial, mais de conversão, aquele negócio todo assim, né? Que isso também faz parte, claro, né? Mas aqui a gente está olhando o querigma sob um outro olhar, uma outra ótica, né? Que é mais aquela ótica teológica, né, histórica, né, de como o anúncio fundamental, pascal de Cristo, como ele foi sendo difundido ali, né, pelos apóstolos, né, no século I e as dificuldades que eles foram encontrando. E hoje nós vamos fazer a terceira parte, que vai ser mais ali, se detendo um pouco mais no mundo helenístico, mundo grego. Né? No encontro passado falamos um pouco mais do mundo judaico, né? Como os judeus, né, tentaram impedir, né, sobretudo aquele judaísmo ortodoxo, né, tentou impedir o anúncio querigmático, porque quer queira, quer não, o anúncio querigmático, né, de que Cristo estava vivo. Isso era uma contrariedade, né, ao próprio judaísmo, porque eles esperavam o Messias. E era uma forma dos cristãos dizer: "Ó, o Messias veio e vocês não aceitaram. Então, já que vocês não aceitaram, o problema é de vocês. Ele veio, viu? E não vai vir mais, não. Quando vier agora é uma segunda vinda para recapitular toda a história humana, exercer o julgamento universal e final de tudo, e pronto. Então, vocês estão esperando e vão, porque ele já veio. E esse Cristo, esse Mashiach, né, o Messias, é Jesus de Nazaré. E aí, claro que alguns judeus, né, se converteram com a pregação, outros não. Outros não se converteram. E uma coisa que é interessante a gente pensar aqui, gente, é que chegou um momento, sobretudo na vida de São Paulo, em que São Paulo apóstolo, ele voltou-se para os pagãos. Porque a mensagem divina, a mensagem da revelação, ela era direcionada primeiramente para os judeus, que era o povo eleito, né? Os judeus é o povo escolhido de Deus, é o povo do Antigo Testamento. Então a mensagem da revelação é voltada primeiramente para eles, para os eleitos, para os escolhidos. Só que como os seus não o acolheram, né, e São João diz isso lá no começo do Evangelho, como os seus não o acolheram, o anúncio foi feito a todo aquele que nele crê. E agora já não há mais essa distinção entre judeu, entre pagão. Não, agora há a nova criatura. Aqueles que acreditam piamente que ele é o Filho de Deus e que salvou a todos. E aí São Paulo ele se volta para o público pagão, né? O que também era um problema para os judeus, porque os judeus entendiam que os pagãos não eram dignos da mensagem de Deus. Olha só, gente, né? Entendia-se isso na época, né? Que os pagãos eles não eram dignos da mensagem de Deus. Por quê? Porque eram pagãos, né? Quem recebia a mensagem de Deus era o povo de Deus, o povo eleito, né? E os pagãos tinham, não é que entrar num rigoroso processo de conversão e de adequação ao judaísmo.
adequação à religião judaica. Isso levava anos, era um processo. E mesmo assim, um pagão convertido nunca ia ser considerado um judeu ortodoxo, assim, né? Sobretudo pela sua origem. Porque, primeiro, uma coisa que também influenciava aí era a genealogia, né? A pessoa tinha que ter uma genealogia ali, fincada no Antigo Testamento, e o pagão não tinha. Então, o pagão, ele, de certo modo, sempre ia estar fora. Então, o pagão, ele tinha ambientes da sinagoga que ele não entrava de jeito nenhum, do templo que ele não entrava de jeito nenhum, porque era considerado uma profanação, né? Mas aí São Paulo, né, e os outros apóstolos também, em seguida, eles vão voltar a mensagem do querigma para este público agora, para os pagãos, né? Como os judeus não acolheram, agora eles vão voltar para todos aqueles que quiserem acolher a mensagem. E aí volta-se para o mundo helenístico, ou seja, o mundo marcado pela cultura helenística, a cultura grega, que era o mundo de então, o mundo asiático, europeu de então. Pronto, aí o anúncio do evangelho vai para este público agora. Compreende, gente? Até aqui tudo claro, tudo tranquilo? Alguma pergunta, dúvida? Peguem aí o texto de vocês, a Bíblia, né? Antes de nós olharmos lá no artigo. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10º. Pegue sua Bíblia portuguesa aí, Aldo. Pronto. Mateus 10. Mateus 10. A partir do versículo 16 mesmo. Mateus 10, 16 seguintes. Mateus 10, 16 seguintes. Mateus 10, 16 seguintes, né? Vamos lá. Bom, aí diz o seguinte: eu vou ler na tradução portuguesa também, viu? Envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens, hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas suas sinagogas. Sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e dos pagãos. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis, nem com a vez de falar, nem com o que a vez de dizer. Nessa altura, vos será inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. O irmão entregará o seu irmão à morte, e o pai o seu filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais, e hão de causar-lhe a morte. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. E quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes de vir o Filho do Homem. Amém? Olha, gente, isso aqui foi uma palavra, né, uma fala que Jesus falou para os 12. Isso está dentro do contexto, né, da missão, de um envio. Não é aquele envio ainda definitivo pós-ressurreição, ainda não é esse o envio. Mas aquela missão dada, né, aos 12, né, de já ir anunciar. E o Senhor prometer a eles que eles sofreriam perseguições, iam ser levados diante de tribunais, de reis, né, para dar testemunho diante deles e diante dos pagãos. Mas Jesus diz: olhe, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ainda que sejam odiados por todos, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Veja, essa palavra se tornou muito mais forte depois da ressurreição. Se aqui antes da Páscoa, né, os discípulos já levaram a sério isso, né, e levaram a sério, mas claro que ali no processo da crucificação e a morte, muitos correm, né, eles fogem, eles têm medo e tudo mais. Agora, depois da ressurreição, depois que eles veem o Senhor ressuscitado, esta palavra ela vai ressoar, gente, no coração dos 12, não é? E não só dos 12, mas também dos demais discípulos, como uma certeza inabalável, né?
essa coisa de sereis odiados por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo, isso vai ser muito firme, muito firme. E um detalhe que eu quero trazer aqui é quando Jesus diz assim: e vocês serão levados diante de reis e governadores por minha causa para dar testemunho diante deles. Veja, quando Jesus diz que é para dar testemunho, está dizendo que é para ser testemunhas, né? Sereis minhas testemunhas. Abram aí nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que eu ainda quero falar um pouco mais sobre esse termo, testemunha. Atos no capítulo 1, no versículo 8. Atos dos Apóstolos 1, 8. Bom, então diz: mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Aqui, quando fala em confins do mundo, aqui está falando justamente no mundo pagão, né? Porque a Judéia e a Samaria, em Jerusalém, Judéia e Samaria, era povoada por judeus, né? A Samaria eram judeus considerados heterodoxos, né? Não judeus fiéis, mas ainda assim judeus. Agora, os confins do mundo era o mundo pagão. E Jesus diz assim: vós sereis minhas testemunhas. Gente, a palavra testemunha, em grego, é a palavra mártire. Viu? Vocês, quem estiver anotando isso, quem tem alguma coisa para anotar, anote. Testemunha, em grego, se diz mártire. Testemunha se diz mártire. Então, quando ele diz, vós sereis minhas testemunhas, ele está dizendo assim: vós sereis os meus mártires. Certo, gente? E aí eu lembro, né, a todos que estão aqui, os que puderem ligar a câmera, gente, liguem a câmera, eu acho melhor, né? A gente tá aqui se vendo, do que só tá lendo nomes. Os que puderem ligar, tiver como, façam. Sereis meus mártires. Abram aí ainda nos Atos, no capítulo 13. 13:44. Atos 13:44. O Jefferson tá aí, né? Fernanda. Atos 13:44. Amém. Bom, aí diz: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. A presença da multidão encheu os judeus de inveja, né? E aqui é quando ele está nesse contexto de voltar-se para os pagãos, viu, gente? De Paulo já pregando ali aos pagãos. Então, aí diz, né? A presença da multidão de pagãos encheu os judeus de inveja e responderam com blasfêmia ao que Paulo dizia. Então, desassombradamente, Paulo e Barnabé afirmaram: era primeiramente a vós que a palavra de Deus devia ser anunciada. Mas, visto que a repelis, ou seja, que a rejeitais, né, e vós próprios vos julgais indignos da vida eterna, voltamo-nos para os pagãos. Pois assim nos ordenou o Senhor: estabeleci-te como luz dos povos, para levardes a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem isto, os pagãos encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. E assim a palavra do Senhor dirigiu-se, divulgava-se por toda aquela região. Amém. Veja, isso aqui é um texto importante, né? Para exemplificar isso que eu estou aqui dizendo para vocês, gente, que dada a rejeição que os judeus eles fizeram
a pregação e a aceitar que Cristo era o Messias, que Jesus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, né, o enviado ungido de Deus, Paulo volta-se para os pagãos. E os pagãos, eles abraçaram a fé assim de modo, né, muito entusiasta. Muito completa aí, Mali. Entus Entusiasmadas. Entusiasmadas. entusiasmadamente, né. E eles aceitaram de tal forma, com entusiasmo, gente, a pregação, que, o anúncio querigmático foi muito mais próspero nas comunidades pagãs do que judias. Porque os pagãos, eles tinham meio que uma predisposição maior do que os judeus. Os judeus, por serem muito apegados à lei e às leis judaicas, então tinha coisas que eles simplesmente abominavam. Até o fato, até o fato de, né, um mensageiro de Deus voltasse para os pagãos, comer com eles e a casa deles, para o judeu era uma desonra. Né? Vejam que isso também pesou contra Jesus, né? Quando Jesus sentava com os pecadores, né? Com os publicanos, né? Os cobradores de impostos, que eram pagãos ali romanos, né? A serviço do Império Romano, que trabalhavam ali na Terra Santa. E quando Jesus se volta para eles, né? Para esse público, e quando deixa, por exemplo, né? Uma pessoa, uma pecadora pública, toca nele, para os judeus isso era um ato muito indigno, muito impróprio de um mestre, né? De Israel se submeter. Né? Como é que ele, alguém que deveria prezar pela pureza, deixa-se tocar pelo que é impuro? Porque na cabeça do judeu é assim: tudo que não é judeu é impuro. Né? Então, até a língua, até a fala, né, de um não judeu é língua de impuro. Então o judeu nunca ia falar em grego. Né? O judeu de modo algum ia aceitar que Deus falasse uma mensagem em língua grega, por exemplo. É por isso que eles também não aceitaram o Novo Testamento. Porque como o Novo Testamento foi escrito em língua grega, e para eles grego era a língua de pagão, e realmente era a língua de pagão, então para eles Deus nunca falaria, se revelaria em linguagem grega, só em hebraico. Porque era a língua, né, dos israelitas. Deus só falaria em hebraico. Esse é o motivo, gente, pelo qual o Novo Testamento foi totalmente, um dos motivos, né? Foi totalmente rejeitado pelos judeus. Porque foi escrito em grego. Então, se for escrito em grego, não pode ser palavra de Deus. E esse também é um dos motivos pelos quais aqueles 7 livros do Antigo Testamento, que não tem na Bíblia protestante, né, os chamados livros deuterocanônicos, esse é o motivo principal pelo qual aqueles livros também não entraram no cânon judaico, na lista judaica. Né? Isso, embora os judeus que viviam fora da Palestina, fora de Israel, eles aceitavam como palavra de Deus. Mas os judeus nacionalistas, né, que viviam em Israel, esses não aceitaram de jeito nenhum. Só que isso acabou que se universalizou para todo o judaísmo. E eles, no século I, em um concílio chamado Concílio de Jamnia, eles rejeitaram, né, tudo que fosse escritura sagrada em grego. Então tira esses 7 livros e o Novo Testamento também, tira tudo. Deixa só o que é hebraico. Entende? Que essa é uma das lógicas, inclusive, que o Martinho Lutero vai usar quando tira os 7 livros da Bíblia. Né? Um dos critérios é esse. Eu vou retirar porque os judeus nacionalistas de Jerusalém, eles também tiraram. Mas isso aí é absurdo, porque os apóstolos usavam os textos gregos. Né? E a gente vai ter um dia, gente, uma formação assim, exclusivamente sobre isso, para a gente entender melhor por que a Bíblia Católica tem 73, por que a Protestante tem 66 e como foi que aconteceu isso tudo. Né? Isso aqui eu só estou dando umas pinceladazinhas para que vocês perseverem, né, nessas formações. E lembrando aquilo que Jesus falou, quem persevera até o fim será salvo. Né? Então por isso que eu estou dando uns spoilers aqui para vocês perseverarem. Não é não, Hélida? Tem que ser assim, vai agora fechar aos pouquinhos. Isso, Diz, João. lembrando que também os judeus eles passaram por isso porque o Velho Testamento em momento algum falaria nesse termo da vida de Jesus como veio, né? Por exemplo, fora os 10 mandamentos da tábua de Moisés, a gente sabe que, se salvo me engano, é 603 leis, né? E Criada 13. por Moisés, né? 613. E isso implicou muito, acredito eu que isso implicou muito na consistência dele acreditar que Jesus realmente era o Messias, né? Porque eles viviam a lei, a tradição, né?
dos seus antepassados, e isso implicou muito. Penso eu que isso interferiu muito, né, nessa conversão em acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Na verdade pesa, mas é pouco, não é tanto assim não, João, porque o que mais pesou assim para eles rejeitarem Jesus como Messias era que Jesus não era um líder político, e eles esperavam um Messias político. Isso é o motivo principal, porque como Israel era subjugado ao Império Romano, então eles esperavam que o Messias fosse um libertador dos poderes deste mundo. Aí Jesus vem para libertar do pecado. Então isso aí já contrariou totalmente a expectativa, né? E fez com que eles ficassem frustrados com Jesus. E eles esperavam que o Messias ele fosse um guerreiro, né? Fosse um líder político forte, né? Com seu cavalo forte, né? Com seu trono, que entrasse para reinar em Israel. Aí Jesus entra montado num jumentinho, depois o trono dele é a cruz e a coroa é uma de espinhos. Aí frustrou totalmente a expectativa deles, entende? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles passavam isso, né, de uma forma que Jesus era um sensacionalista, né? Ele vinha em glória, em poder, enfim, né? Que ia acabar com todo o Império Romano para poder, né, dar a eles a liberdade, né? Qual tanto eles esperavam, né? Imagino eu que era mais ou menos por isso. A expectativa era essa, era um Messias político. Aí não veio um Messias político, né? Veio um Messias libertador, mas libertador do pecado. É um que veio para estabelecer o reino, mas como diz lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, o reino é um reino que está dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Abram aí no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo 9. Ou melhor, Lucas 17, no 9 é em relação à perseguição. Lucas 17, no versículo 20. Lucas 17, 20. Abram aí, rapidinho. Interrogado pelos fariseus, olha aí, João. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino, porque os que os fariseus queriam era o reino, e que o Messias fosse o rei. Né? Quando chegaria o reino, Jesus respondeu-lhe: o reino de Deus não vem de maneira ostensiva, ou seja, externa. Ninguém poderá afirmar, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso aqui frustrou total, gente. Isso aqui frustrou total. Na realidade, eles queriam um Davi, né? Era. Um novo Davi. Um novo que Davi. fosse guerreiro, que fosse determinado e que fosse expulsasse os romanos e ficasse com o povo de Israel livre, né? Exatamente isso aí, Maria. Até porque o Messias ele era um descendente de Davi. E por ser filho de Davi, deveria ser um guerreiro como Davi. Como Davi. Perfeitamente. Só que, no caso, ele não veio para conquistar os bens materiais, não é isso? Ele veio para fazer a conquista do indivíduo espiritual. Isso, ele veio para salvar a pessoa humana. Ele veio para salvar cada pessoa humana e estabelecer o seu reino. Só que esse reino é um reino espiritual. É um reino que acontece dentro de cada um, não é um reino político. É aqui onde está a frustração. Diz aí. Só para completar aí o que todo mundo está falando, na realidade ele queria mesmo isso aí, né? Que Jesus fosse aquele Messias do Antigo Testamento, né? Como foi abrir o Mar Vermelho, como Josué que tinha aquelas batalhas, né, com seus exércitos e tudo mais. Ele esperava assim, realmente um Jesus que fosse aquele dominador, fosse tipo um imperador, né? Aquele que fosse dominar tudo e todos com espadas e etc e tal, né? Isso. Mas foi tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Jesus foi tudo ao contrário, né? E Jesus diz lá, né, para Pilatos: o meu reino não é daqui, meu reino não é deste mundo, né? Então isso frustrou muito a expectativa dos judeus.
que não entenderam bem as Escrituras, né? Porque também no Antigo Testamento, quando falavam do servo do Senhor, também o falava dele como um servo sofredor. Lá o profeta Isaías fala muito disso, né? Nos cânticos do servo sofredor do profeta Isaías. É um servo que seria desfigurado, que seria maltratado, mas ele restauraria Israel, né? Só que eles não entenderam muito bem, porque eles, nesta época aqui, Israel já tinha sido dominado pelos romanos. O Império Romano tinha sido fundado em 27 a.C., né, ali por César Augusto. E quando César Augusto ele funda o Império Romano em 27 anos, né, antes de Cristo, ele domina toda aquela região ali do norte africano, da Ásia Menor, né, uma grande parte da Europa, e vai estendendo, estendendo, estendendo. Então Israel estava vivendo uma dominação estrangeira. Israel tem assim um histórico de viver dominações estrangeiras, porque quando a gente volta na história de Israel, Israel sofreu a dominação do Império Babilônico, né, do rei Nabucodonosor, viveu a dominação dos assírios, depois os persas também, depois os macedônicos, depois os romanos. Então Israel sempre viveu dominações estrangeiras. E é por isso também que eles queriam um Messias político, para libertar de tanta dominação estrangeira. Porque quando os pagãos, né, esses impérios pagãos, quando eles dominavam, eles profanavam o templo. E para o judeu profanar o templo era a pior desgraça, o pior sacrilégio, né? Porque o templo era a morada de Deus. Então por isso que eles queriam um político mesmo, um Messias militar e político. Era assim que eles queriam, um general político, um estadista. Que era para poder cessar, né, esse sofrimento, né, infringido pelo... E era um motivo também, mais ainda, pelo qual eles odiavam o pagão, porque os pagãos sempre dominavam e profanavam lá, né, esses impérios. Aí pronto, aí ele comparava pagão a porco, a rato, a cachorro, a tudo. Eles falavam os cães, quando iam se referir aos pagãos, eram os cães. Era nesse nível, né, para você ter ideia. Compreendem, gente? Então vejam que eram muitos os motivos pelos quais os judeus eles rejeitariam realmente Cristo e o querigma e a mensagem cristã. Eram muitos os motivos. Uns compreensíveis, outros absurdos, enfim, mas eram muitos os motivos pelos quais eles rejeitariam, né? Agora, os pagãos, gente, eles tinham uma predisposição maior. Porque os pagãos, eles não tinham essa expectativa de um Messias. Eles não esperavam Messias nenhum. Eles não esperavam Messias nenhum. Os pagãos, eles viviam ali com seus deuses. Então, chegando um deus a mais, melhor ainda. E lembrem vocês que os pagãos, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles tinham vários deuses, tinham muitos deuses. E os pagãos, por terem muitos deuses, se chegasse um deus a mais para abençoar, ótimo. Era a melhor coisa que se esperava, era um deus a mais, né? Mas não ia nem fazer diferença nenhuma. Vocês já viram aquela descrição, né? aquela passagem de Paulo lá no Areópago, em Atenas, que Paulo vai lá e eles dizem, olha, tem um altar aqui de um Deus desconhecido. É dele que você está falando, não é? Pronto, pois fale, rapaz, desse Deus aí, quem quer? Vejam lá em Atos dos Apóstolos. Você 17. Vai falar, Aldo? Diz aí, Aldo. Acho que é 17, né? 17. 17. Atos 17, 15, gente. Vejam aí. E aí vai do 15 ao 34. Mas o discurso de Paulo é a partir do 22. Né? Vamos ver a partir do 22. Atos 17 e 22. De pé em meio do Areópago, Paulo disse então: Atenienses, vejo que sois em tudo os mais religiosos dos homens. Percorrendo a vossa cidade e examinando os vossos monumentos sagrados, até encontrei um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, aquele que venerais, sem o conhecer, é esse o que os vou anuncio. Pronto, perfeito. Então veja, São Paulo, ele viu que os atenienses tinham tantos deuses, né? E o politeísmo era a religião de adorar muitos deuses.
Tinha tantos deuses que tinha até um altar de um Deus que ninguém sabe quem é, de um Deus desconhecido. Aí Paulo sabiamente se aproveita desta situação e diz: olha, é este daqui, desconhecido, que eu vim falar dele para vocês, viu? Aí começou a falar, né? Entende? E Paulo também era muito esperto, era muito inteligente, né? Paulo evangelizava oportuno e inoportunamente, né? Paulo sabia se utilizar de toda a situação para ali anunciar o evangelho, né? Então Paulo diz: este é desse Deus aqui que eu vim falar para vocês, é o desconhecido. De certa forma, foi uma mentirinha do bem, né? É a mentirinha do bem. Porque ele se aproveitou da curiosidade, né? Que os pagãos tinham, né? Exatamente. Isso que ajudou muito, né? Eles eram muito curiosos, até pelas histórias que os apóstolos contavam dos milagres de Jesus, né? Eu acho que eles extingavam a curiosidade deles, coisa que os judeus já não tinha tanto interesse assim, né? Exatamente. Paulo foi esperto. Paulo era muito inteligente. Paulo foi o homem certo, viu? Para evangelizar, sobretudo, os pagãos, Paulo foi o homem certo. Não era para ser outro, não era para ser ele mesmo. Né? Inclusive, professor, eu acho que Paulo, quando ele diz isso, né, vai justamente bater com aquilo que Jesus diz, né, nos evangelhos, que aqueles que não conhecem ele, se eu não me engano é assim, eu não estou lembrado, que eu sou ruim de lembrar os versículos, vão adorar mais do que aqueles que entre aspas, ele não quer dizer isso, né? Que os que não conhecem ele vão adorar mais do que aqueles que conheceram ele em vida. Sim. Ou seja, na terra, né? Tem uma passagem, sim. eu não sei, estou lembrado qual é essa passagem que tem. Mas eu me lembro que tem uma passagem que Jesus diz assim. Sim, crerão em meu nome, né? Por causa. Né, muitos acreditarão mesmo sem terem visto, enfim. Mesmo sem terem visto, Uhum. Perfeito. Então, gente, vejam que aí Paulo ele começa, né, a voltar-se para o mundo pagão, porque os pagãos eles também tinham uma predisposição à adoração. E os pagãos eram um povo muito religioso. Eles não eram religiosos do Deus monoteísta, né? Do Deus revelado, mas eles eram um povo muito religioso. A religiosidade politeísta era muito difundida no mundo pagão, no mundo antigo, muito difundida. Né? Na verdade, não tinha povo que não tivesse religião, né, que não tivesse mitologia, mitos, que não tivesse seu panteão de deuses, né? Não tinha, todo povo tinha seus deuses, todo. Então os povos eram muito religiosos. E na cabeça dos povos pagãos, né, como eles tinham muitos deuses, se chegasse mais um e fosse do bem, ótimo, né? E vinha para somar com os demais. Então, na cabeça de muitos, Jesus era um Deus que iria somar com os outros deuses lá. Então, tudo certo. Não é que seja muito bem-vindo Jesus de Nazaré. Depois eles começam a perceber, depois que começam a entender, né, quem é Jesus, que há um único Deus. Depois da conversão eles começam a entender, não, há um único Deus. E todos os outros deuses, na verdade, não são apenas representações humanas. Mas este aqui é o Deus único e verdadeiro. Entende? E aí, veja, os pagãos eles vão se converter com muita mais facilidade do que os judeus. Agora, eu estou falando aqui de povos pagãos que se convertem, mas é claro que a igreja, né, os cristãos vão sofrer muita dificuldade de pregar no mundo sob o Império Romano. Porque o Império Romano dominou todo mundo pagão, esses ambientes helenísticos, né, helenizados, né, marcados pela cultura grega, enfim, né? Só que o Império Romano ele começou a impor assim muitas dificuldades para o anúncio querigmático. Por quê? Porque os cristãos, quando eles iam pregar, eles diziam assim: olha, há um único Deus, e só a Ele devemos adorar. E este único Deus é Jesus, que morreu e que ressuscitou para a nossa salvação. Ele é o único Deus, este Deus ele é uma trindade. Pronto. E não devemos adorar a ninguém mais, só a este único Deus. Isso para os pagãos do Império Romano era um problema, né? Porque se eles tivessem dito, né, se o anúncio querigmático tivesse dito assim: olha, nós estamos anunciando um Deus e este Deus vai se somar aos deuses de vocês. Então, para eles, tudo certo. Não teria problema nenhum anunciar um a mais. O problema começou quando eles começaram a dizer que não há outros deuses a não ser Jesus de Nazaré, que ele é o único Deus verdadeiro. Pronto, aí começou o problema. Porque como é que ficava, né, a religião politeísta? Como é que ficavam os outros deuses que tinham seus altares, seus templos, né, suas festividades?
De repente chega um monte de, né, uns cristãos, apóstolos e discípulos de apóstolos, dizendo que aquilo ali é tudo mentira. Né? Que a verdade é aquela verdade que eles estão dizendo, que eles são os portadores da verdade. Isso começou a ser um problema. Né? E além do mais, além dos cristãos negarem os outros deuses, negavam também o culto imperial. Porque era comum nas terras dominadas pelo Império Romano o culto imperial, o culto ao imperador. Né? Todo súdito prestava culto ao imperador. Era comum incensar a imagem a imagem não, incensar o trono do imperador. Era comum se prostrar diante do imperador quando o imperador passava. Né? Todo mundo se prostrava. E ai de quem não se prostrasse, né? A cabeça seria cortada. E aí, de repente, os cristãos começam a não mais prostrar-se. Porque eles diziam que só se deve inclinar e se ajoelhar diante de Deus, do Deus único e verdadeiro, que morreu e que ressuscitou. Então, eles não se prostravam diante do imperador, não prestavam culto imperial. É claro que isso era um problema. E, além do mais, gente, o fato dos cristãos não prestarem culto ao imperador e nem aos deuses romanos, a isso se somou o fato do Império Romano começar a entrar em uma certa decadência, né, a sofrer alguns ataques, né, estrangeiros, né, de povos germânicos, povos bárbaros, né, e a enfraquecer. O Império Romano, ele chegou um tempo que ele começou a se enfraquecer. Ali depois do século II para frente começou a se enfraquecer. E calamidades, né, e desastres naturais. Então muita coisa começou a acontecer nas terras do Império Romano e começou-se a pensar assim, qual seria a causa disso, né? Porque até então o Império Romano vivia em paz na chamada Pax Romana. O Império Romano vivia na santa paz dos deuses. Aí, de repente, as coisas começam a dar errado. É desastre natural, é fome, é invasão estrangeira, enfim, ataques inimigos, é morticínio, é traição ao imperador, é tentativa de envenenamento, enfim, começou tudo a dar errado. Aí eles começaram a pensar, por que tudo está dando errado? Nós temos os nossos deuses, nós prestamos culto, né? Nós fazemos reverência e tudo mais. Por que está tudo dando errado? Aí começou-se a deduzir que tudo estava dando errado por causa dos cristãos. Rapaz, isso deve ser os cristãos que estão atraindo a maldição dos deuses. Porque esses danados desses cristãos não querem se prostrar diante dos deuses e prestar culto, e nem prestar o culto ao imperador. Os deuses devem estar irados conosco e estar nos castigando por causa deles. Então, ou a gente tira esse povo, que é uma seita, que chamavam de seita, né? Ou a gente tira essa seita das terras do império, ou eles vão acabar com o Império Romano. Agora, imagine, gente, né? Este pensamento se tornar uma política de Estado. Ou a gente acaba com os cristãos, eles vão acabar com a gente. Pronto. Foi com este sentimento que começou-se a chamada perseguição romana, que vai durar ali do ano 64, né, mais ou menos ali na época de Paulo, né, na época da morte de Pedro e Paulo, 64. Então a perseguição aos cristãos vai durar de 64 até 313. Então nós temos quase 300 anos de perseguição ferrenha. Entende, Wilson? Rafa, ele tá indo tudo claro aí, tudo certinho. Ana Clênia. Tudo certo, professor. De 64 a quando essa perseguição foi, Cleibson? A 313. E me esclareceu muito essa parte agora, que eu não imaginava porque eu tinha curiosidade, por que é que os romanos inventaram de perseguir, né? E até então só eram os judeus. Aham. Eu não sabia disso. Isso. Qual o vínculo maior nesse tempo da Igreja Católica, no tempo medieval, né, justamente com os romanos? Existia, eu vejo alguns filmes, né, que eu sei que são alterados, mas existia como que fosse uma união, né, dos bispos da igreja, né, com os romanos nesse tempo medieval, ou isso é... Não, isso é depois. Essa união entre igreja e Estado é bem depois disso tudo aí, né? Pode botar pelo menos quase um milênio depois disso. É só mais ou menos ali a partir do século
do século IX, X para frente, a partir de Carlos Magno, que vai tentar restaurar um império, só que agora um império cristão, né? E a gente vai falar um pouco depois sobre isso, mas é quase um milênio depois. Diz, Igor, você ia falar? Não, que eu acho interessante que esse tempo todo de perseguição, né? E a igreja ainda permanece firme, porque tanta perseguição, né? Assim, era para nós cristãos perder a fé, né? Mas permaneceu firme e acreditou na promessa do Messias, né? Na promessa daquele Jesus Salvador, como se fosse o Salvador do pecado, né? Não Salvador da guerra. E tanta perseguição ele permaneceu firme. Isso é uma Exatamente. fé para, né, abalar as estruturas de nós, seres humanos, né? E aí o pior, gente, assim, o que intrigava muito também aos pagãos do Império Romano era que os cristãos, quando eram levados para julgamentos e para o assassinato, né, para a morte violenta, por enforcamento, ou por dilaceramento, ou por afogamento, ou por ser devorado pelos leões, né, famintos, enfim. Esse tipo de morte violento, isso não abalava os cristãos, é um negócio impressionante. Os cristãos geralmente morriam cantando louvores, cantando hinos, cantando salmos, né, cantando hinos de glória. Era assim que eles morriam. E isso deixava o pessoal intrigado. Mas como é que esse pessoal está morrendo tão violentamente e tão cantando felizes da vida? Negócio impressionante. Né? Teve até um que foi ser queimado. Agora assou outro lado, que já assou esse. Não teve um Oi, assunto São aí? Lourenço, São Lourenço, São Lourenço. Assou outro lado, que agora já está esquentando. Tá cru esse lado, aço o outro. Porque ele foi morto numa grelha, no fogo, né? Isso, uma greve, exatamente. Só que essa perseguição, ela ainda não terminou, né? Porque no Oriente Médio mesmo, não é, Gleibson? A gente Isso. ainda vive esses mesmos dilemas, não é? Vive, No vive, século viu? XXI, mas e isso vai estar chegando para a gente, né? Não sei se a longo Vive. prazo, a médio prazo, Isso não mas acabou a gente não. também vai passar, Não, isso é né? verdade. Muitos vão desistir, segundo a Bíblia, né? É. Vão esfriar a fé, né? Olha, atualmente, gente, os países, sobretudo os países islamizados, infringem, de maioria muçulmana, infringem muita perseguição aos cristãos. Hoje, um dos países onde mais se persegue a igreja é a Nigéria. Né? Nos últimos 10 anos, mais de 100 mil cristãos foram assassinados. Agora mesmo, na Páscoa, né, teve um atentado que matou 350 na celebração pascal. A Nigéria e os países muçulmanos e países comunistas geralmente infligem muita perseguição aos cristãos, muita. Né? Então, você tocou num assunto importante, né, na Páscoa. A gente sabe que esse ano de Covid aí foi proibido nesse lockdown, né? Até para a gente viver a Semana Santa, a Páscoa na íntegra, né? Não sei se você se interagiu muito desse assunto, que eu busquei muito entender disso. Até a gente foi proibido praticamente de viver a Semana Santa, a Páscoa, né? Em igreja, né? Em comunhão, né? Teve muita Também já ingerência do chegou. Estado, né? Aqui chegou isso também já, né? Chegou, chegou. Diz, Igor. É assim, uma observação que eu até hoje eu fico questionando, entendeu? O porquê existe tanta religião. Porque tem uma passagem, né, que pergunta a Napoleão Bonaparte, né? Porque ele não cria uma igreja, né? Ele até disse que ele não cria uma igreja porque ele tem que morrer na cruz e ressuscitar, né? Então, morrer na cruz ele não quer e ressuscitar ele não pode. E hoje, assim, tem muitas igrejas, né? Aí você fica questionando qual é a igreja certa, né? E por que existe tanta igreja assim, que eu digo que não é igreja, né? Eu digo que nem o padre Léo dizia, que existem muitas seitas. Eu gosto muito do Paulo Ricardo, né? Nas homilias dele. Mas existem tantas seitas assim, eu não entendo. A gente vai ter um dia que nós vamos falar um pouco disso aí, quando nós tratarmos sobre reforma protestante, né? Quando surgiu a reforma protestante em 1517 com Martim Lutero, que era um padre católico, inclusive, né? Era um monge, Martim Lutero, e a partir dele surgiu isso aí, né? A gente vai ter um dia que nós vamos ter informação sobre isso. Por isso que vocês têm que perseverar, gente. Perseverar vai ter muita coisa boa aí pela frente. Desanimem não, vai ser salvo quem perseverar até o fim. Mas nós vamos ter informação sobre isso aí, viu?
porque assim fica aquela interrogação, assim, né? Não que a gente Aham. tenha dúvida da Igreja Católica, né? Sim, sim, Mas fica aquela claro. interrogação, por que que existe tanta, É. né? Eu quero trazer um dia, assim, uma formação, para a gente entender, assim, o porquê que houve a reforma protestante, né? Quais foram as causas de haver uma divisão que, né, foi terrível e foi insanável no cristianismo, que foi a reforma protestante. Esse grande cisma, né? Aí vai chegar onde que nós vamos entender isso aí, o que é que os reformadores pensavam, o que é que eles diziam, quais eram as críticas, a gente vai tentar, né, dar uma mergulhada nisso aí, viu, gente? Vai chegar um dia que nós vamos pensar. Mas tudo começou em 1517, né, com Martinho Lutero. É. Que apesar de tudo, o maledito era devoto de Nossa Senhora, repare. Não, Ele a maldade dele, Nossa Senhora não olhava nem por triste. Olha, quer ver? Não é isso que eu Olha aqui um fico livro dele. observando, que o cara, além de ser sacerdote, né, era Era. Olha, devoto de Nossa Senhora e ainda fala uma coisa dessa. ele escreveu um livro muito bonito sobre Nossa Senhora, viu? Chamado Magníficat, o Louvor de Maria, né? Do Frei Martinho Lutero. Conseguem ver aqui o nome. Mas olha, eu li um documentário, eu estava escutando, na realidade, um documentário que falava Professor, depois sobre manda Martin Lutero. para. E dizia que o que Martin Lutero escrevia não era o que ele praticava, era o que ele queria ou o que ele achou um dia. E que, por debaixo dos panos, quem fez coisa contra a igreja, realmente dita, assim, a essência da igreja foi Martin Lutero. Se fosse na época que eu já estava estudando, eu tinha pego para mandar para você, para algo Uhum. assim, né? Depois você falava com o pessoal. Sim, sim. Mas é porque não foi. Aí então a gente vai escutando e vai deixando de lado. Mas nós vamos Até ter uma porque informação sobre a isso. gente não aguenta tudo. A gente vai ter uma Mas informação é sobre isso, muito viu? interessante o que Uhum. ele fala sobre Martin Lutero por detrás dos panos. Sim, sim. Nós vamos ver alguns escritos, né? Eu quero, quando eu tiver, dar para vocês uma informação sobre a reforma protestante, né? A divisão do cristianismo e tudo mais, o cisma, chamado cisma protestante, né? A gente trazer as razões de Martinho Lutero, do João Calvino, que foi um outro reformador, os antecessores, né? Aquilo que preparou a reforma protestante, o ambiente cultural, enfim, a gente vai dar uma mergulhada nisso aí, viu? Vai ser um dia assim, Eu só ia fazer sobre uma isso, só sobre pergunta, isso. mas vou deixar lá para frente, quando isso acontecer. Deixa lá para frente. Sobre É, o tempo. a gente vai ter, viu? Então, gente, olhe. Então, vejam, a perseguição, eu falei que ela começa em 64 e termina em 313. Em 64, ela começa com o imperador Nero, né? O nome do infeliz era Nero, né? Foi o imperador Nero quem começou a perseguição romana aos cristãos, né? Inclusive teve um incêndio lá em Roma que ele acusou os cristãos, né? Os judeus também colaboraram nessa acusação, enfim. Então começa com Nero e vai terminar em 313, quando o imperador Constantino ele se converte, né, ao cristianismo. É o primeiro imperador romano cristão, né, que se converte, embora ele não se converte logo quando decreta o fim da perseguição, não, né, ele se converte mais tardiamente. Mas foi com Constantino, o imperador Constantino, em 313, em um decreto chamado Édito de Milão. Vocês escrevam isso aí, viu? Foi com o Édito, E-D-I-T-O, e o acento agudo não é, Édito de Milão, M-I-L-A-O, tio. Foi com o Édito de Milão que Constantino pôs fim à perseguição romana. Hoje eu não coloquei o quadro aqui, então eu vou soletrando aqui para vocês. Viu? No caso, Constantino editou esse Édito de Milão, foi quando acabou a perseguição, é isso? Isso. Ele editou esse Édito de Milão para pôr fim. Foi um decreto imperial. Esse Édito de Milão é um decreto dele, do imperador, dizendo a partir de agora ninguém persegue mais os cristãos, viu? Acabou-se. Decreto de Constantino, né? Isso, de Constantino.
Vamos saber disso. É muito bom. Agora, olha, veja só como o Satanás é. O Satanás é o cão, menino, para inventar mentira, né? Por isso que ele é o pai da mentira, né? Olha, é por causa desse decreto do Edito de Milão que o imperador Constantino faz para dar liberdade de culto, né? Isso foi para dar liberdade de culto, liberdade religiosa aos cristãos, que muita gente no protestantismo diz, olha, quem fundou a Igreja Católica foi o Constantino. Diga para mas o Satanás gosta de mentir, né? Menino, Mas já era isso que eu ia perguntar. Olha, o que você vai ver de protestante dizendo isso, para não dizer que a Igreja Católica vem dos apóstolos, para não ter que admitir isso, olha, ela nasceu com Constantino, com o decreto de Constantino. Mas toda pessoa, por mais ignorante que seja, e ler um livro de história do ensino médio, vai ver dizendo que esse decreto foi somente para pôr fim à perseguição a uma igreja que já havia 300 anos. O homem não criou nada. E ele fez isso, gente, porque a mãe dele, que era uma grande mulher, Santa Helena, a mãe de Constantino é Santa Helena, viu? Foi Santa Helena que era uma mulher de muita oração e rezava muito pela conversão dele, do filho, né? E ela já era cristã, o pai era pagão, né? O marido era pagão, mas ela era cristã, né? Uma cristã muito religiosa, muito piedosa. E ela é quem vai conseguir, né, com o filho, este decreto, né, desse édito para pôr fim à perseguição romana aos cristãos. E, inclusive, Santa Helena, quando faz isto, gente, quando, né, depois desse decreto, ela é quem vai, juntamente com ele, organizar uma expedição para a Terra Santa, uma expedição militar, né, para a Terra Santa, para tentar resgatar a cruz de Cristo. É Santa Helena que vai tentar reencontrar a cruz de Cristo, que tinha sido abandonada lá, né? E encontra, viu? Inclusive, ainda hoje existe pedacinhos, né? Em Roma e Milão, né, da cruz de Cristo. E isso foi graças a uma expedição de Santa Helena, né, que conseguiu. Entende? Então, veja que a importância de Constantino é Eu esta. vou dizer uma coisa, eu sou descendente de Tomé. Eu acho muito tempo para ter ainda descendente de Madeira. Não tem, não é não. Mas tem, olha, os pregos existem. Prego que eu acho mais fácil. A madeira eu acho muito tempo. Mas não tem ela completa, não. São apenas fragmentos, né? Não é ela completona, não. Mas, ô Marli, se a gente pegar, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ela é numa planta que não era para durar 500 anos, não era para durar nem 50 anos, e ela está há mais de 500 anos. Mas ali, de Guadalupe, ali foi um milagre a acontecer, né? Porque ele queria, os índios, o indígena que recebeu a graça, ele tinha que provar que ela apareceu para falar com ele. Então, ali é um milagre de Nossa Senhora. Claro, através quem consentiu foi Deus, foi Jesus Cristo e tudo mais, mas aí foi um milagre dela, é diferente. Ali vai existir o resto da vida, da nossa vida e de muita gente aqui. Porque é um milagre para provar que Nossa Senhora existe, que ela vem, que ela fala conosco, que ela manda as mensagens e que ela está do nosso lado, orando por nós, para que a gente chegue ao Filho e, assim, a salvação. E já no caso da cruz, que eu digo assim, que eu sou família de Tomé. É porque, assim, a madeira, onde ele foi... Se decompõe com o tempo, Marli? É isso. É o tempo, a madeira, ela, com o tempo, ela vai. Ela não é a madeira da cruz não é uma promessa de Deus, nem o milagre, porque o milagre ali foi a ressurreição, a morte e ressurreição. Então, assim, na minha cabeça funciona assim, entendeu? Sim, sim. Aí, por isso que eu sou um pouco incrédula a respeito. Eu vi um comentário sobre isso, mas eu fico um pouco incrédula. Eu me perdoe, tá bem. Mas falando também em madeira, não tem a escada de São José nos Estados Unidos? Também já faz bastante tempo. Ela também era para ter se decomposto também. E não chega nem perto, né? Não chega nem perto de Jesus, né? Que é o sangue de Jesus. Né? Tem muita coisa aí. Isso um dia a gente vai falar mais sobre isso também, viu? Tem
que eu sou meio descendente Tá desse homem. bom. Então, gente, olha. engraçado, né? Oi. Eu queria falar assim que Murici, há uns 30 anos atrás, do casado há 40 anos, 30 anos, 40 anos atrás mais ou menos, um menino que era muito devoto da Senhora, a família, ele faleceu, foi enterrado, e no dia seguinte, eu não sei se vocês conhecem uma frutinha chamada periquito, que é bem vermelhinha ela, bem pequenininha. Sei. No dia seguinte, em cima da catatumba dele, tinha um periquito com a foto dele dentro. Impossível. Aquela frutinha, abrir ela, não tem como. E foi encontrado em cima da catatumba dele, em Murici, Alagoas, que é a minha terra natal, foi encontrado lá um periquito com a foto desse menino dentro desse periquito. Ninguém explica, foi um milagre intenso. Os milagres acontecem, Sim, né? sim, os milagres acontecem. Com Milagre certeza. acontece mesmo. Milagres É acontecem. verdade. Então, gente, olha. Então, a importância do Constantino para nós, né, para a igreja, né, para os cristãos, é porque foi ele quem, naquela época, pôs fim a uma perseguição de quase 300 anos. Então, Constantino não fundou igreja nenhuma, né? Ele só deu liberdade à igreja que já havia há 300 anos. Então, quando você vê um protestante, ou qualquer pessoa, né? Mas na verdade, quem diz isso é protestante. E claro, protestante desinformado, também não são todos, não. Um protestante honesto, minimamente honesto, não afirma uma barbaridade dessa, né? Então, protestante desinformado dizer um negócio desse, você tem que pegar para você dar uma pisa. Você tem que estudar, pegar um livro e dar uma pisa dele de livro. É para a pessoa se orientar, porque isso é um absurdo histórico, assim, fora do comum. Não tem sentido um negócio desse. Entendem? Então, essa é a falta básica, assim, de leitura, né, gente? Não dá para compreender. Então, aí veja, o anúncio da fé, o anúncio querigmático, vai encontrar no Império Romano, assim, muita dificuldade por isto, né? Porque a perseguição ela foi muito ferrenha e isso impedia muito a evangelização. Mas, na verdade, impedia entre aspas, porque, na verdade, se multiplicava. Aquilo que vai se dizer, né? Na época se dizia, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né? Quanto mais se mata cristão, mais se nasce cristão. Negócio impressionante, né? Quanto mais se mata, mais se multiplica, mais gente se converte. Porque muitos pagãos se convertiam ao ver os cristãos serem mortos cantando felizes, louvores a Cristo. Olha, o hino do Glória. Não tem o hino do Glória que se canta na missa? Aquele glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por ele amado, Senhor Deus. Pronto, este hino, parte desse hino foi composta, né, nessa época de cristãos que morriam cantando hinos de glória e louvor. Então, parte desses hinos que se cantavam é que foi usada para compor o Canto do Glória. O Canto do Glória ali tem a composição de hinos de mártires cantando antes da morte. É por isso que este canto não pode ser substituído. Lá na rubrica do Missal Romano diz que a letra, não estou falando de melodia, de musicalidade, nada disso, mas a letra não pode ser substituída de jeito nenhum. Né? Não se pode substituir o canto do Glória, porque o canto do Glória tem toda uma teologia, tem toda uma história de mártires ali por trás. Né? Tem toda uma história cristã, né? Toda uma teologia bíblica, teológica ali por trás. O canto do Glória não pode ser substituído por cantos como, às vezes, não sei se aí em Caruaru, lá em Recife, cantam, por aí, Aldo, mas não sei se aquele como é? Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória a Deus, a Ele seja a glória, né? Isso aí tá totalmente fora né, de rota, isso aí. Né? Um dia você vê que o ministério cantando isso aí, manda parar, que isso aí tá totalmente errado. É um canto bonito, é um canto trinitário, mas não é um canto de glória. E a rubrica diz que não se pode mudar a letra. Né? O canto do Glória é uma das partes fixas da missa, é uma das letras fixas. Assim como o ato penitencial, o Glória, o Sanctus, o Agnus Dei, né? O Santo Cordeiro de Deus, são textos, né? Que não pode ser mudado de jeito nenhum. Você pode mudar a melodia, musicalidade, mas a letra não pode ser alterada de jeito nenhum. Entende, gente? Que depois, lá na frente, também a gente vai ter alguma formação, né, sobre isso aí, né, quando a gente estiver vendo ali sobre liturgia, né, vamos ver um pouco sobre a missa parte por parte, né, eu quero também trazer uma formação sobre a missa parte por parte,
né? Para a gente entendendo cada ritozinho, e aí nessa parte por parte, né? Os cantos que condiz com aquela parte, né? O que aquela parte significa, qual o simbolismo cristão ali por trás. Então a gente vai ter, né, uma formação, em alguns momentos, assim, isso não cabe numa formação apenas, né? Isso vai ser pelo menos uns 3 meses, né? De formação sobre isso. É por isso que a realidade de professor não dá para ser uma vez por vez, não. Tem que ser tem muita coisa para ver. Tem muita coisa, professor. Tem que ter mais tempo. Mas a gente não desiste, não, nem se anime. Desiste, Firme e forte. você não desistir. Se não desistir, a gente vai longe. Ô, professor, Essa equipezinha tá pesada. vou falar em música, viu? Falar em música, uma vez eu fui para a igreja evangélica, ele a cantar, porque ele vive o próximo dia de uma manhã, eu fiquei feliz. Eu digo, oxe, eles cantam essa música aqui, é? Aí depois eu fui pesquisar, a música é evangélica. E canta na igreja católica. Tem isso. Vive, né? Não é católica. Tem isso. E muitos padres cantam, o pessoal canta, agora eu acho que nem sabe que é de origem Muitas vezes nem se sabe, né? Oi? Muitas vezes nem se sabe da origem, né? Em inglês é a versão mas é da igreja evangélica, não é católica, não. E outras. Aquela outra, o Rio Grande do Sul também, lá na igreja Maranata, eu fui lá, aí cantaram lá, nós canta aqui também, mas é da Maranata. É da Maranata. Rio Grande do Sul. Não é da Maranata, é da Cristã do Brasil, é da Assembleia de Deus. Tá lá na harpa cristã também. Oi? Tá presente na harpa cristã, que é aquele livro de cantos, que é como se fosse o nosso Louvemos o Senhor, né? A harpa cristã lá. Tá lá. Entendi, é isso mesmo. Bom, então, gente, olha, então, assim, a perseguição à comunidade cristã, né, vai ser uma perseguição realmente muito, muito difícil, né, muito violenta, muito ferrenha, mas Jesus tinha dito assim para eles, olha, já tinha alertado, vocês vão ser perseguidos por causa de mim. Quando vocês forem anunciar, quando vocês forem pregar, vocês vão ser perseguidos, viu? Mas fiquem felizes quando isso acontecer, né? Fiquem felizes, porque vocês herdarão o reino de Deus. Então, essa promessa de herdar o reino de Deus, isso sustentava os mártires. Isso fazia com que os mártires não retrocedessem. Isso fazia com que eles dessem testemunhos. Até a gente também, né? Até a gente, né? Que é o que deve ser, né? Às vezes a pessoa quer dar uma fraquejada, mas pode não, viu? Tem que lembrar dos santos mártires. Veja, na própria bem-aventurança, abram aí no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 11. Mateus 5, 11. E aí, antes da gente ler, só esclarecendo um detalhezinho, né? Porque quem é daqui de Alagoas, né, não me conhece como professor, me conhece como Cleison, mas os que me chamam de professor é porque eu dou aula no curso de teologia para leigos, né? Um curso online que acontece em Caruaru. Aí vários aqui são meus alunos, né? Por isso que o trato de professor, viu, gente? Bom, então Mateus capítulo 5, no versículo 11, que é que ele está falando das bem-aventuranças, né? E antes, vamos ler no 10. No 10 ele diz assim, a partir do 10. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo gênero de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai, veja, foi isso aqui que os mártires levaram a sério, viu? Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Veja, o mártir, né, por saber disso que será grande, né, alegrem-se, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então o santo mártir dizia, eu quero logo encontrar a Cristo. É por isso que Santo Inácio, naquela carta aos Romanos que a gente leu aqui, né, uns fragmentos, naquele primeiro encontro. Santo Inácio de Antioquia, né, ele escreve, olha, quando eu chegar lá, que me jogaram para os leões, se o leão não quiser me devorar, eu vou dizer, venha cá que eu me trituro, que eu quero logo encontrar o meu Senhor. Porque esta era a fé, gente, esta era a fé, será grande a vossa recompensa. Veja, a recompensa para o cristão não está em ele matar em nome da religião, não está em ele perseguir alguém em nome da religião, não.
É o contrário, está em ser perseguido. Esta é a grande glória para o cristão, é ser perseguido, não ser o perseguidor, é ser perseguido por causa do reino dos céus. Compreendem? Então os santos mártires, eles não retrocediam. Aí veja, quando os apóstolos eles vão anunciar, e sobretudo Paulo, porque a gente fala muito de Paulo porque é de quem nós temos mais registros, viu, gente? Os outros apóstolos, eles foram pregar também pelo mundo, mas nós não temos tantos registros assim, né? Nós temos informações nos apócrifos, né, na literatura apócrifa, que traz alguns, né, alguns detalhes, né, da pregação apostólica pós-ressurreição. A Bíblia não fala nada disso, né? A Bíblia fala mais de Paulo e ainda um pouco de Pedro, né? E um pouquinho de nada ali de Tiago, enfim, mas depois que eles foram para o mundo, a gente não sabe muito bem, né? O que nós sabemos é mais da literatura apócrifa. Agora, de Paulo, nós temos muitos registros, né? Nós temos registros, tanto registros bíblicos, quanto também registros extra-bíblicos, né? Como, tipo, na literatura romana, né, de historiadores romanos, eles dão testemunho da existência de Paulo, da existência de Jesus, né, da morte de cruz de Jesus. Isso na literatura pagã romana está lá presente, em historiadores romanos da época. Um outro historiador também da época que dá testemunho disso, né, da notícia disso, é Flávio Joséfo, né, que era um historiador judeu, também dá testemunho, né, da existência de um tal de Jesus de Nazaré que morreu, né, e os seguidores deles afirmam que estão vivos e tudo mais, enfim. Compreendem? Então, o anúncio querigmático, e assim o artigo, né, que eu escrevi, que eu mandei para vocês, vai terminando, né, com esta parte aqui, né, quando vai falando da perseguição no mundo grego, no mundo pagão, viu, gente? No mundo helenizado aos cristãos. E você sabe que este artigo foi publicado, né, na revista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. E o ponto 3.2 é a oposição do mundo grego-romano ao querigma. Então, veja que não foram poucos os desafios para o anúncio querigmático se difundir, tanto do lado judaico quanto do lado pagão. Né? Não foi fácil, né? Do lado judaico havia toda aquela oposição, porque não consideravam que Jesus era o Messias. E do lado pagão, sobretudo pagão do Império Romano, porque os cristãos, na compreensão deles, estavam atraindo os males para o Império, né? Então, se eles estavam atraindo os males ao Império, ou a gente acaba com essa seita, ou eles vão acabar com a gente. Porque, veja, no comecinho, a igreja também era chamada de seita, né? Os cristãos também eram chamados de seitas. E a palavra seita, né, vem de sectário. Sectário quer dizer separados, né? São os separados. Eles não são dos nossos, são separados. Então, esses cristãos, eles estão atraindo a malevolência dos deuses. E os deuses estão castigando. Então, a gente tem que erradicar esse povo aí. Ou a gente acaba com eles, ou eles acabarão conosco. Compreendem, gente? E assim começou a perseguição, a perseguição romana. E essa perseguição é devido ao querigma. Então, veja, aqui nós falamos do querigma, né, não tanto do ponto de vista vivencial, que também é um aspecto importante, claro, né? Mas aqui nós procuramos falar do querigma mais nesse ponto de vista teológico, assim, do sentido pascal do querigma, e nesse sentido, que é o sentido teológico, né, do querigma, e no sentido histórico, né, de como este anúncio foi se difundindo entre as comunidades, né, gentias, né, helenizadas, pagãs, e ali mundo afora. E aí foi. E veja, este anúncio ele vai se difundindo nas comunidades, né, ali do mundo helenístico, mundo pagão, tal. E isso depois entra na própria estrutura do império, que é uma coisa interessante, né? O próprio pessoas do império começam também a se converter aos pouquinhos. Alguns soldados, alguns generais, por verem, né, os mártires dando tanto testemunho, os caras começaram a ficar tocados com aquilo. E aos pouquinhos mesmo, o cristianismo, né, a fé cristã foi fermentando o império, né? Muita gente ali começou a converter-se, né? E um nome, por exemplo, é São Sebastião, que era um soldado romano, né? E depois foi morto, né? É um santo mártir, né? Por ser considerado um traidor. E teve tantos outros, né? Que eram membros do império, mas se convertiam, só que se convertiam no silêncio, né? Viviam às vezes escondidos, não dava para declarar a fé pública, né? Não dava nem para dizer que era cristão.
E olha, aqui eu lembro de um detalhe interessante, né? Quando alguém queria se comunicar com outro e para dizer que era cristão ou para perguntar se o outro era cristão, havia um simbolismo para isso. É um negócio bem interessante isso, né? Havia um simbolismo, né, para se identificarem. E este simbolismo era o peixinho. Então, alguém na terra mesmo assim fazia a metade do peixinho, se o outro fosse cristão, completaria. É por isso que o peixinho é um símbolo cristão, né? Isso algumas comunidades protestantes usam muito, mas isso é um símbolo católico, né? Do comecinho. Então, um fazia metade e o outro fazia metade. E por que o peixe? Porque as iniciais, né, da palavra peixe, ictos, né, são as iniciais que também estão presentes no nome Christos. Isso em grego, né? São as mesmas iniciais, entende? E aí o peixinho se tornou também um símbolo cristão, pelas iniciais serem também as iniciais do nome Cristo, em grego. Ô, Gleison, me permita, o que você pode trazer de toda essa história para o presente agora, desse anticristo? O Sergio vem falando muito disso, eu tenho acompanhado, do símbolo da besta, que parece que 2030 a gente já vai estar vivenciando esse chip, né, da besta aí, né? Misericórdia. E há uma projeção para isso, né? A China Postal, já Israel também já criou até mesmo, né, um coração humano a partir do próprio coração, sem pegar a célula. Israel, viu? Eu estou falando de Israel, mas a China também já tem a barriga robótica que você coloca, já gera um bebê em você através dessa barriga. Quer dizer, tudo está indo para esse meio. Você acha também que muitos cristãos também vão abandonar isso, né? Como outrora, né? Os judeus. O que é que você traz? Você pode fazer essa junção numa próxima aula, porque isso tem me preocupado muito. Não, talvez eu não alcance, né? Para geração nossa ideia. Espero que eu também não alcance, que isso aí é coisa brava, viu? Deus me livre. É brava, viu? Isso é Pelo coisa que eu brava. vi vocês falando, e tem um padre aí que eu não lembro o nome, não recordo agora, ele tem falado muito, eu tenho acompanhado a fala dele, que de fato, Jesus não se resumindo por dar o seu espaço, não sabe explicar como vai ser, mas só compra ou só vende, só se alimenta quem tiver esses chip da vida. Né? São sinais apocalípticos, né, que prenunciam, né, o paganismo. Isso é coisa do paganismo, né? Isso é coisa o anúncio de um novo. A gente vive, na verdade, uma era de neopaganismo, né, de um novo paganismo, né? E tudo isso faz parte dessa cultura pagã anticristã. A gente depois vai falar alguma coisa sobre isso também, viu, João? Diz, Aldo. O que João Evangelista está falando aí, eu acho que eu já vivi isso agora na Covid, porque era assim, só entra se tiver a máscara, tem que tomar a vacina e não sei o quê. E eu sofri tudo isso, que eu não tomei a vacina, não usava máscara, e eu sofri essa discriminação na época da Covid. Uhum. Então, deve ser assim, mas eu não cedi não, nem tomei vacina, nem usei máscara. E eu chegava no canto, aí daí a pouco chegava um mototáxi com a comida para a loja que eu ia. Não pode entrar que está sem máscara. E lá vinha um mototáxi com a comida. E esse cara, eu dou por onde? Eu dizia. Realmente é difícil. Você só entra se tiver isso, só faz se for. É complicado. É complicado. Entendeu? Complicado. Eu vivi isso na Covid. Esse domínio, né, do Estado. Como que era o cartão, né? Era o dinheiro já com a moeda, agora cartão, e agora vai ter o chip na mão para você comprar. Você vai ser chipado na mão e na. Vamos. É coisa brava isso aí, misericórdia. Repreende em nome de Domini, viu? Então, gente, olha, para a gente concluir, né? Porque já está dando a nossa hora, misericórdia também, né? O tempo tá voando. Eu quero só concluir falando, e aqui me fez falta agora o quadro, ainda deste símbolozinho peixe. A palavra peixe é ictus, em grego, né? E a palavra ictus, as iniciais ictus, se convertem na frase Jesus Christus Theou Ius Soter, né? Que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Né? Então, com a palavrinha peixe, ictus, as iniciais são as iniciais dessa frase, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador.
Então era uma forma de comunicação, né? Quando um fazia, o outro fazia. Então é um cristão, né? Não precisaria temer aquela pessoa porque também era e às vezes chegava tipo um soldado que tinha se convertido, chegava numa reunião de cristãos, por exemplo, né? E aí ou um lugar onde tinha cristãos. Então ali havia um temor, né, de que aquele soldado matasse, prendesse, enfim. Então ele fazia, né, a metade do peixinho e se ele tivesse um cristão faria outra metade e ali eles se comunicavam e enfim, né? Isso faz parte do simbolismo, né, da época. Que depois também a gente vai falar um pouco sobre simbolismo, viu, gente? Simbolismo bíblico, né, simbolismo teológico, né? A gente vai falar um pouco sobre isto. A numerologia bíblica, né? O significado dos números na Bíblia, por exemplo, né? Vai tratar alguma coisa sobre isso aí, viu? Olha, só esses temas que eu já só, a gente vai tratar sobre isso, só isso aí já dá um ano de formação. Ô, Américo, Diz, Graça. me fizeram uma pergunta, diz porque o número 7 é o número da perfeição na Bíblia. Sim. É porque o 7, ele foi no 7º dia que ficou completada toda a criação. Então, o 7 faz referência à criação. Deus faz o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansa. E ali ele dá por completo tudo. Então, o 7 significa a perfeição. E o 6, em oposição, é a imperfeição. Né? Porque Deus completa no 7. No 7 é que está completo. Aí o 6 é a imperfeição. Por isso que o número, né, da besta que aparece lá no Apocalipse é 666. 666, para dizer que o diabo é a suprema imperfeição. Compreende? Aí o 7 é a perfeição, por isto. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Digam aí. Diga, Marli, você quer falar? Quer não? Eu estou dizendo que hoje eu compreendi bem melhor. Ah, tá. Que bom. Bom, gente, então é isso, né? Nós vamos encerrando, tá chegando aqui o nosso tempo. E o Senhor falou na primeira passagem que nós trouxemos aqui, que aquele que perseverar até o fim, não é? Este será salvo. Foi o que o Senhor nos falou. E é isso que nós pedimos a Deus, né? Pedimos ao Senhor que possamos perseverar. Então eu peço muito, né, a Deus, né, o dom da perseverança na fé, né? Não só aqui nas formações, obviamente, mas o dom da perseverança na fé. Para nós aqui, né? Para todos nós, para aquelas pessoas que vivem com seriedade, com fidelidade à sua fé, né? E agora, para a gente encerrar esse encontro, né, formação, né, eu quero que você mesmo aí no seu coração, né, que você possa também pedir a Deus o dom da perseverança, né, que a força dos santos mártires possa estar com você e que, né, você consiga perseverar sempre, né, ser fiel a Deus. Então, no seu coração, né, peça esse dom, né, da fidelidade, o dom da perseverança, o dom da gratidão a Deus, o dom de não fraquejar nunca, né, na sua caminhada, na sua fé, e que você seja cada vez mais convicto, cada vez mais fiel àquilo que você acredita e ao chamado de Deus na sua vida, né? E tudo isso, Senhor, toda esta súplica, este clamor que nós colocamos aqui diante do Senhor, de perseverança, né, de fidelidade, nós colocamos diante de vós. Nós te entregamos e que o Senhor faça de nós pessoas firmes na fé. Tudo isso nós os pedimos, a vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos fazer uma oração da Ave Maria, né? Que Nossa Senhora também possa nos abençoar e possa estar conosco, né? Nos dando força, nos dando perseverança, né? E a grande Mãe de Deus possa ser a nossa inspiração, né? Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. O Senhor permaneça conosco, irmãos, né? Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vão em paz, já o Senhor vos acompanhe. Ô, professor, eu vou passar 30 dias para se reencontrar. Ave, que absurdo. Olha, pelo menos esse semestre, ele, né? Ave Maria, 30 dias. Isso é muito tempo. Eu esqueço tudo.
É por isso que existe a perseverança na A renovação. perseverança, é disso que eu estava falando, é a perseverança. Perseverar. Sem pressão, mas eu estou pressionando mesmo. Não, professor, dá certo não. Tá 30 certo. dias é muito tempo. Isso aqui é motivação para você. Vai, isso é motivação. É Ô, motivação. Hélida, eu vou mandar esse livro aqui para você ler em 30 dias. Eita. A história dos hebreus. Manda aí que eu vou ler. Então, lembrando, gente, olha, sempre a primeira terça-feira do mês. Nos encontraremos aqui, tá certo? Você lê em 30 dias, viu? Vai dar um passo. Então, uma boa perseverança aí para vocês, viu? Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau. Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Tchau, gente. Boa noite. Amém. Deus abençoe todo mundo, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.